A gente tinha uma ideia super, assim, modesta de fazer um seminário para professores e a gente achava que ia ser a nossa rede, 50 pessoas, 50 professores, depois que a gente saiu do Google Teacher Academy. Em vez da gente fazer um plano de aula ou fazer uma coisa menor para a comunidade, a gente decidiu realmente que a gente queria fazer algo que tivesse essa ideia de amplificar, reverberar de uma forma que não ficasse restrita a um local só. A sala de aula pode ser um lugar muito melhor para todo mundo, tanto para o aluno quanto para o professor. E também para o gestor educacional. Quando a gente percebeu esse potencial, que existia sim uma demanda, né, para a capacitação de professores, de gestores, de pessoas que estavam ligadas à educação, querendo amplificar aquilo que a gente tinha aprendido lá no Google Teacher Academy, a gente sentou e falou, e aí, vamos fazer? Vamos fazer para 300 e nasceu o Amplifica. O que a gente percebe com a ideia do Amplifica, a ideia de um evento de educador para educador, é que há uma latência no Brasil para que haja essa qualificação dos professores, mas de uma outra forma. A gente está saindo da teoria para a prática. É um professor que usa, aplica, erra, acerta e ele vai para o Amplifica compartilhar com outros professores aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou. Na prática, ele vai ver que ele pode ter colaboração, que os alunos podem ser agentes do próprio... Protagonistas, né? Protagonistas, do seu aprendizado. Exatamente, do próprio aprendizado deles. Eles vão perceber que há ferramentas gratuitas que estão aí para a escola para serem usadas. E muitas vezes as escolas nem sabem que tem isso. Toda escola no Brasil pode ter o Google Apps for Education, mas a maioria das escolas não sabe que elas podem ter, não conhecem e que elas podem ter uma conta institucional, educacional, totalmente gratuita, com espaço ilimitado na nuvem, para fazer os projetos que eles sonharam para as turmas deles. É possível fazer uma sala de aula mais engajadora, mais divertida, mais motivante. E eu acho que o que a gente tem em comum, nós três, é que a gente quer realmente ver uma sala de aula diferente para os nossos filhos. O Amplifica, que eu saiba no Brasil, é o único até agora que está procurando difundir, amplificar uma cultura de aprendizagem que vem em torno da tecnologia educacional, que é uma cultura de openness, que a gente chama, de abertura, de troca de recursos, de pessoas que estão juntas tentando fazer sentido dessa loucura que é hoje a internet, de toda essa informação que os nossos alunos estão aí na palma da mão, no celular, e os próprios professores. Eventos como o Amplifica, eles modelam, servem de modelo também de uma cultura de troca entre os professores e de desmistificar, eu acho, a tecnologia educacional, que é uma coisa que o Google faz tão bem, porque as ferramentas deles são muito intuitivas. São simples. São muito simples. Amigáveis. Quer dizer, é você dar para o professor a oportunidade dele viver experiências de aprendizagem em rede, para ele sentir o poder daquilo e ele tentar reproduzir aquela experiência de aprendizagem para o aluno na sala de aula. Se a gente pensa, por exemplo, uma criança aprendendo a ler, é o mesmo processo que o professor passa quando ele está sendo letrado digitalmente. Então, o Amplifica, a gente brinca que é o espaço de encantamento, para ir depois empoderar, e do empoderamento que isso gera na pessoa, ela entender que ela pode aprender aquilo, e depois dessa fase inicial, que é o momento do evento, o professor passa a praticar, a errar, a acertar, e no futuro ele vai se apropriar. E quando ele se apropria daquela nova tecnologia, aí tá fácil, ele vai aprender qualquer coisa, ele vai se arriscar e fazer com os alunos dele. Então nós começamos o evento sempre com um café da manhã,
delicioso. Com jazz. Com jazz. Então, nós trabalhamos num evento em que esse contato do professor com os palestrantes, ele se dá no momento que ele chega ao evento. E com os alunos, que é muito importante. São os nossos minders, que são estudantes das instituições de ensino parceiras do evento, que ficam ali circulando entre os professores, às vezes os seus próprios professores, durante todo o café da manhã. De lá, a gente sai para uma sessão que nós chamamos de ideia inspiradora. A ideia inspiradora é uma ideia que um professor um dia teve, aliás, nós todos temos, É um projeto, grandes né? ideias de projetos, e eles vão compartilhar isso. Olha, eu tive uma ideia de um projeto, usei esse recurso tecnológico. Essa é a parte de ativação. É aquele momento para abrir a cabeça do professor, dele tá aberto a essa nova experiência que ele vai viver mais tarde. E ele vê que é possível, porque a gente compartilha na sessão de ideia inspiradora um projeto que de fato está sendo desenvolvido numa escola de verdade com alunos, com professores, né? E você fala do que deu certo, das dificuldades. Então você provoca também a curiosidade deles e você mostra para eles que, olha, é possível. Tem gente fazendo em outros lugares. O grande ponto de interseção do Amplifica em relação a esses contextos variados de escolas é o fato de que, primeiro, todos nós estamos lidando com seres humanos. Começa por aí. Então, se o professor, se a escola entende que o principal é o relacionamento, então, e as conexões, se a gente consegue fazer isso, significa que a gente, com a tecnologia, a gente vai potencializar essas relações humanas e favorecer o aprendizado, independente do contexto socioeconômico que os alunos estão inseridos. Cada instituição de ensino pode ter uma linha pedagógica, um projeto pedagógico diferente, uma estrutura de sala de aula diferente, mas eles têm uma preocupação, o aprendizado. E o que os estudos dizem hoje é que a tecnologia facilita o processo de aprendizagem, tendo em vista que os nossos jovens nasceram mergulhados no mundo digital. Eu acho que todas as escolas, assim como empresas e organizações, hoje em dia o grande lance é inovar. Eu acho que você não tem como pensar inovação sem pensar em tecnologia e tecnologia educacional. O professor, ele tem que estar antenado com o que está acontecendo, tanto lá fora quanto dentro da sala de aula dele. E dentro da sala de aula dele, todos os meninos estão conectados. E você vai fazer o quê? Você vai dizer que agora aqui é um espaço hermético, que você não pode se conectar? Não, é o contrário. Você usa o que o aluno tem para potencializar o que ele está ali fazendo, que é aprender. Os professores acham, mas os meninos já sabem usar. Isso é uma falácia. Eles não sabem como usar a tecnologia. Então é isso que a gente tenta fazer. A gente acaba com essa mística de que, isso aqui não, tudo é usado o tempo inteiro durante o Amplifica. Da hora que eles pegam o crachá, que atrás tem um QR Code, que eles vão ter que usar o aplicativo para ler aquilo e ver o programa. A gente tira todo o papel, não tem programa em papel. Então o professor chega e fala, cadê o programa em papel? A gente fala, tá no QR Code do seu crachá. E como é que eu vou acessar esse programa? Faz assim, conversa com o Minder. Aí um aluno, um estudante, vai mostrar para o professor qual é o aplicativo que ele tem que ter para poder ler aquele programa e saber onde é que ele vai se localizar durante o evento. O professor, além de ser inspirado no Amplifica, ele sai de lá capacitado em pelo menos 4 ferramentas. Porque ele vai ser inspirado, depois vai ser capacitado e ele sai de lá já apto a usar a ferramenta se ele quiser. Então, o nosso grande desafio esse ano é fazer com que as pessoas entendam que o Amplifica é só o começo. Ele não é um fim em si mesmo. Ele é um começo de um processo de mudança. E é o começo de um processo de novas conexões em outras redes. Então, o processo, eu gosto da palavra que a Clá usa, é rizomático. Ele vai se espalhando, né, como uma raiz. E você não sabe onde vai chegar. E a gente nunca sabe exatamente onde isso vai dar. Sim. O que a gente sabe é que, em geral, os professores usam isso em sala de aula e muitos depois nos procuram para mostrar como é que os projetos funcionaram. E daí, às vezes, nascem até novos palestrantes. Eu acho que resiliência é a palavra
que casa muito bem com a tecnologia educacional. Porque quando você acha que você está chegando lá, aí chega uma coisa nova e que você tem que aprender. Então, se você desenvolve o seu letramento digital, você vai ser uma pessoa resiliente, independente da tecnologia que vem aí pela frente. Quem faz a grande diferença e quem sente a grande diferença quando vai para o Amplifica é quando a gente tem aqueles grupos de professores que são conduzidos junto com o diretor da escola. Eles vão fazer horrores, eles vão transformar a escola deles, eles vão ter muito mais opções aí, porque se você tem um professor que está interessado e mais o diretor visionário, um diretor visionário, isso é explosivo. Em São Paulo a gente teve uma experiência incrível e como usar o Google Fotos em sala de aula. E o auditório estava lotado. E quem estava dando, as estrelas da sessão foram os meninos, os alunos. E isso também traz para eles esse sentido de que, poxa, eu também dou conta de fazer isso. Então, quando você trabalha com o professor, você está mexendo com o futuro da nação. Porque você está mexendo com o estudante. Você está provocando, você está gerando uma nova geração de estudantes. Uma nova geração de profissionais, de pessoas que vão usar a inteligência coletiva, que vão aprender a trabalhar em equipe, que vão ter a humildade de saber que eles não conhecem tudo e que eles podem contar com a rede. A partir do momento que a gente tem essa inclusão digital, a gente faz com que essas relações sejam mais fluidas e mais líquidas, no sentido de que a gente horizontaliza todas essas relações. E há um potencial incrível para as pessoas construírem juntas uma coisa que pode ser transformadora, né? Então, é claro que a gente não é pretensioso nesse sentido, mas é um movimento pequeno, que começou muito pequeno em Brasília e que a gente quer que, bom, a gente tem planos para o mundo. A gente chama de efeito borboleta. A gente bateu as asas aqui, e a gente quer fazer um furacão lá na Tailândia.